Confesse, você tem esse livro e não concluiu a leitura dele, não é mesmo? Então, esse livro aqui, ele é complexo no sentido de que ele surge na vida da mulher e, em geral, em momentos que a mulher está passando por transformações, separações, libertações, mudanças de vida e, em geral, esse livro ele é indicado nesse momento da vida da mulher como uma forma dela passar por essa fase da melhor forma possível. Só que justamente por estarmos numa fase difícil, a gente não consegue terminar a leitura dele, né? Então, uma coisa não acaba não ajudando a outra, né? E aí, não concluímos a leitura. Mas, para além disso, existem também outros motivos que fazem com que essa leitura seja realmente mais difícil. Vou falar agora no vídeo e depois você me conta se você se encaixa em alguma dessas razões que eu coloquei aqui. Olá, mulheres divinas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Meu nome é Cíntia Blanc, sou terapeuta integrativa e complementar, possuo graduação e pós-graduação em terapias integrativas e complementares e também formação em psicologia analítica. Então, sou também terapeuta junguiana. E esse livro do Mulheres que Correm com Lobos, então talvez até você nem esteja reconhecendo essa capa, porque ele é bem antigo, já está com as folhas bem amareladas até, tá na minha vida há muitos anos esse livro, e ele é baseado então na teoria junguiana. A Clarissa Pinkola Estes, ela é doutora em psicologia junguiana, então a linguagem dela também tem esse rigor mais acadêmico e um dos nomes da própria teoria junguiana é psicologia profunda. Então, faz jus aí a esse tema da profundidade, essa característica da profundidade. Então, eu separei aqui alguns itens que eu considero nesse tempo que eu trabalho com mulheres, desde 2017, eu sou terapeuta de mulheres, em que eu vejo esse livro como um grande potencial de transformação da psique feminina, mas ao mesmo tempo a grande dificuldade que muitas delas me narram por não conseguirem terminar o livro. Então, primeiro item que eu vou colocar é linguagem densa, que entra justamente nessa característica que eu falei da psicologia profunda. Os autores junguianos, pós-junguianos, enfim, baseados aí em Carl Gustav Jung, eles têm essa característica de realmente os livros serem muito densos, serem mais difíceis, próprio vocabulário também ser um vocabulário bem rebuscado, né? Isso acaba de alguma forma dificultando o acesso aos originais dessas obras e desses autores, né? E além disso, esse livro do Mulheres que Correm com Lobos, ele tem também muito conteúdo da antropologia. Então, de fato, são aí saberes que não estão aí, né, acessíveis para a maioria de nós. Então, a gente demora um pouquinho para se acostumar com esses termos. Além disso, realmente os capítulos e textos, eles são mais longos do que a gente acabou se acostumando aí com os reels e com a internet e com as postagens de redes sociais, né? Então a gente acaba acostumando aí com tudo muito em tópicos, tudo muito rapidinho, só que aqui a gente tá falando de uma leitura realmente extensa e os capítulos eles são mais longos, né? Além disso, uma outra característica é o ler sozinha. Essa é uma reclamação, assim, né? Dentro desse primeiro tópico de linguagem densa. Essa leitura sozinha, sem ter alguém para compartilhar o que entendeu ou o que não entendeu, muitas vezes faz com que dificulte mais ainda essa leitura. Segundo tópico que eu coloquei é a extensão do livro. Ele tem quase 600 páginas, tá? E isso acaba tornando uma sensação de livro infinito, porque a leitura dele é mais densa, ele é gigante, e aí parece que nunca chega no fim.
Então, essa é uma outra característica que dificulta as mulheres acabarem terminando, concluindo ele efetivamente. Terceiro ponto que eu coloquei, a interpretação dos contos de fadas. Então, esse livro ele é baseado em contos de fadas e ensinamentos para a mulher sobre a essência que está nesses contos de fadas. No entanto, a Clarissa Pinkola Estés, ela traz o mais original possível das histórias de contos de fadas, ou então aquela versão mais propagada por mais tempo ao longo da história, o que acaba sendo bem diferente dessas versões Disney que a gente vê por aí, em que é romantizado demais, que muitos elementos simbólicos são retirados e são colocados no lugar desses elementos simbólicos e profundos e cheios de ensinamento, são colocados o quê? Elementos, vamos dizer assim, da moda. Então, questões ali que estão em alta são colocadas, não com o intuito de refletir, de aprofundar, mas só de entrar no hype, vamos colocar assim. E aí, quando a gente se depara com um texto em que não é essencialmente aquele conto de fadas que a gente acha que, ok, já sei, posso pular, aí isso também gera uma dificuldade da leitura, tá? Muitos simbolismos, então quando a gente fala em contos de fadas e histórias, mitos, enfim, originais, eles são recheados de simbolismo. Tudo tem muito significado. Aquele elemento não tá ali por estar, aquela cor não é uma cor aleatória, aquele objeto não é um objeto ao acaso, tudo tem um significado muito profundo. Então, é um livro para realmente ali, ó, se debruçar e estudar aquele livro. E ao mesmo tempo que a gente estuda aquele livro, a gente estuda a gente mesma, né? E a gente acaba não conseguindo, né, criar um link com a nossa vida atual. Porque quando se pensa dentro desse tópico ainda, né, dos contos de fadas, quando a gente pensa em contos de fadas, aquilo parece tão distante da realidade da mulher madura, adulta, funcional, né? Então aquilo parece que é uma coisa, dá uma ideia inicialmente de infantil, ou então de já sei o que tá ali, e quando começa a ler, não compreende como colocar aquilo ali em prática, tá? Quarto tópico, falta de tempo e de energia, que é um pouquinho do que eu falei ali na introdução, né? Nós vivemos sobrecarregadas, né? Essa é uma característica do tempo atual, né? Então, quem trabalha fora, tem aquelas rotinas duplas, triplas de casa, trabalho fora, todas aquelas horas de deslocamento também para chegar no trabalho, se estuda, tem mais esse plus, né, de estudar as leituras que tem que fazer, ir na faculdade, se preparar para avaliações, quem tem filhos, relacionamento é uma outra demanda. Então, independente da característica da mulher, solteira, casada, com filhos, estudante, acadêmica, empreendedora, enfim, ela tem muitas jornadas e muitas demandas. Então, é aquele misto, né, de situações. Buscamos o livro em uma situação de fragilidade para a gente conseguir lidar melhor com essa situação, só que justamente por estarmos fragilizadas, esse livro se torna mais difícil ainda, né? Então, é aquela frase assim recorrente que aparece do eu queria muito ler, mas não dou conta. Então, essa narrativa ela é bem comum também aparecer. Outro ponto, quinto que eu coloquei, solidão no processo. Isso aqui aparece muito nas mulheres que me comentam que não conseguem terminar o livro. Falta de rede de apoio, ou seja, alguém para conduzir as reflexões, porque leu, tá, ok, mas eu acho que eu não entendi. Se tivesse alguém ali junto para fazer algum comentário, despertar alguma reflexão, algum ponto que chamou a atenção, provavelmente a leitura iria fluir melhor, né? Outro tema também dentro dessa solidão do processo é que
eventualmente pode sim desencadear traumas, memórias dolorosas. E tem até um comentário que se faz, né? Nós paramos no capítulo que mais mexe com a gente. Então, você parou naquele capítulo, bloqueou aquele capítulo, é porque ali é que tá a sua demanda. Cada capítulo vai falar ali de um ensinamento diferente na vida da mulher. Então, se costuma dizer, aquele capítulo ali não anda, não vai, não consegue ler, é porque é ali que tá a ferida. Ao mesmo tempo que tem outros que a gente lê e esquece completamente o que foi dado. É porque naquele momento ali de fato não era uma demanda nossa, a gente não tinha nenhuma aproximação com aquele tema, então leu e só foi. Ainda, né, na solidão no processo, a ideia de que sem um amparo pode gerar confusões e crises que não vai saber como lidar. Então, há assuntos realmente assim bem delicados nesse livro, no tema próprio mesmo de relacionamentos amorosos, sexualidade, a relação com a mãe. Então, tem muitas mulheres que começam a ler, vê que o tema é esse, não vou nem continuar porque vou abrir uma ferida que vai doer. E se está sozinha no processo, realmente vai ser bem mais difícil, né? Sexto item que eu coloquei é achar que não é para ela. Então, aqui entram as crenças limitantes. Então, algumas pessoas que se negam a ler, se negam a começar até a leitura do livro, adquirir o livro, fazem alguns comentários do tipo: esse livro é para quem é muito espiritualizado, né? Não sei nada sobre arquétipos, não sei nada sobre psicologia, sobre psicanálise, não sei nada sobre isso, então não é para mim esse livro. Esse aqui também, ó, esse aqui eu ouvi faz pouco tempo. Mas eu me acho tão feminina, tão delicada, eu não sou selvagem, eu acho que esse livro não é para mim. Interessante, né? Outro também, esse daqui acho que é até um dos mais clássicos, né? Eu não gosto de contos de fadas, não é o tipo de literatura que eu vou ler, então não vou me interessar. Quando, na verdade, o livro não é sobre contos de fada. O livro é sobre sabedoria feminina. Então, aqui são crenças limitantes, assim como acreditar que se você é mais delicada, mais sensível, falar de uma mulher selvagem é falar, sei lá, de uma mulher louca, revolucionária, diferentona, e que isso não se encaixa aí na sua vida, então você não vai aprender nada com o livro. E não. Isso, inclusive, é desconstruído muito, 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 muito ao longo do livro. Essa ideia de que selvagem é uma coisa ruim e a ideia de que enfim, que existem padrões do feminino e que existem modelos estáticos. Então, somos múltiplas, tá? Sétimo ponto, desconexão com a proposta simbólica. Esse aqui eu acho que é o mais grave deles. Esse aqui eu acho que é o mais difícil de lidar desses pontos que dificultam a leitura. No sentido de que mulheres muito racionais, que não estão acostumadas com linguagens mais metafóricas, elas vão dizer que o livro é chato, vão dizer que o livro é redundante, vão dizer que o livro é uma viagem. Nossa, ela pegou uma coisa aqui, interpretou de um jeito nada a ver e viajou. Isso aí é uma característica de uma mulher muito racional, muito ligada à praticidade. Assim como, isso também é uma outra coisa que algumas mulheres falam, mas esse livro é pouco prático, tem que ler para chegar ali numa conclusão, né? Assim como tem algumas mulheres que, por se esvaziar dessa proposta simbólica mesmo, né? Elas falam coisas do tipo: mas eu já conheço, o que diz nesse livro eu já conhecia, eu já ouvi isso em outros livros, isso daí já falam na internet há tanto tempo, não vou ler se eu já sei, em resumo, o que esse livro fala, né? Quando aqui não é o fim da jornada,
aqui é o caminho, né? Então, é todo esse processo de leitura, de compreensão desses simbolismos conectado com o autoconhecimento que vai gerar sabedoria. Então, não é ler o resumo do livro. Então, a questão não é que o que foi dito nesse livro já foi dito em outros lugares. Até porque esse livro, ele é bem conhecido a ponto de ter inspirado muitos outros livros, ter inspirado muitas práticas, eventos, vídeos, enfim. Então, sim, é provável que o que foi falado nesse livro, que é um livro de... Deixa eu pegar aqui o ano. Então, é provável que o que foi falado nesse livro depois tenha sido, sim, muito comentado. Esse livro, a primeira edição dele em inglês é de 1992. Então, sim, é provável que muitas pessoas tenham criado coisas a partir desse livro. E aí, quando você lê o que originou, fica a ideia de que, tá, eu já sabia disso. Vou ler 600 páginas? Não precisa. Só que aí é essa questão do esvaziamento simbólico. A ideia de tu ir profundamente na origem do material para, então, conseguir tirar o máximo de aprendizagem que vai ter aquilo. Então, não é a resposta. É a motivação que deve nortear essa leitura. E aí sim, é algo que vai levar mais tempo, vai mexer muito, vai doer e vai exigir um olhar atento por ser realmente uma leitura muito simbólica, tá? E aí, nesse sentido, então, de todos esses anos eu trabalhando com mulheres, todos os benefícios que esse livro gerou na minha vida, eu vou lançar em breve um material, uma proposta, que eu ainda tô fechando aí certinho qual vai ser o nome que eu vou colocar, que é baseado no livro Mulheres que Correm com Lobos, mas com uma proposta de trabalho bem terapêutica, usando a arte-terapia, usando biblioterapia e a escrita terapêutica. Então, se você quer entender melhor esse livro, Mulheres que Correm com Lobos, tem vontade de se apropriar de uma forma melhor desses ensinamentos, só que de uma forma mais leve nesse momento, vou colocar aqui embaixo uma lista de espera para você se inscrever e quando esse meu material estiver pronto, você ser uma das primeiras a ser avisadas. Então, vou deixar aqui as informações principais e o link para você se inscrever para a gente seguir juntas, então, extraindo o máximo de sabedoria que o livro Mulheres que Correm com Lobos pode trazer na vida de uma mulher. Então, um grande beijo, meus amores, e não desistam dessa leitura, ela é riquíssima e eu digo que todas as mulheres deveriam, em algum momento da vida, sim, ler esse livro. Ele é transformador, então dê novas chances a ele. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.